Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Arena Ambiental. Hoje com um papo muito bacana com o CEO da empresa Biofábrica de Corais, Rudan Fernandes, engenheiro de pesca. Engenheiro, seja bem-vindo ao Arena Ambiental. E para começar essa nossa conversa, eu queria saber o que é exatamente uma biofábrica de corais. Obrigado, Bruno, pelo convite. A Biofábrica de Corais, em linhas gerais, ela é uma startup que trabalha com restauração de ecossistemas recifais, onde a gente tem uma linha de trabalho focada em desenvolver ferramentas biotecnológicas para manejar esses corais. Por exemplo, o desenvolvimento de bercinhos que a gente cultiva o coral, feito em impressão 3D. E a gente desenvolve essas ferramentas para poder recuperar populações que estão sendo impactadas por alguma atividade econômica, por questões antrópicas contemporâneas ou por efeito das mudanças climáticas. Então, por exemplo, no exemplo do berço que eu falei, a gente tem aqui uma patente, um dispositivo de cultivo, onde a gente pega coraizinhos no chão, encaixa, e depois esse coral cresce e a gente pode devolver para a natureza. E aqui, ó, é um coralzinho que já cresceu na estrutura. Você pode ver o plásticozinho aqui, né, um PLA, que é um tipo de polímero, e você vê que o coral cresceu por cima de toda essa estruturazinha e encapsulou ela, pode-se dizer assim. É isso, acho que deu para dar uma ideia geral. Então a gente tenta se conectar com o máximo de mercados possíveis, porque a conservação é algo que perpassa qualquer atividade humana e não deve ser vista como um enclave ou como algo que não se conecta com você ou com a sua atividade. E a gente tenta fazer com que isso se integre às comunidades onde a gente trabalha. Então, isso é um bom resumo do que seria a nossa biofábrica de corais. Agora, Rudan, as pessoas vão se perguntar, né? Qual é a importância dos corais para o oceano e para a economia? Essa pergunta é fácil. Os corais são importantes para os oceanos porque eles são os lugares, são berçários onde tem grande biodiversidade. Então, para você ter uma ideia, 25% da biodiversidade marinha está associada aos recifes de corais. Eles ocupam só 1% da superfície dos oceanos. E quando você pensa em peixes, 65% dos peixes estão de alguma forma associados aos recifes de corais. Para dentro dessa perspectiva de biodiversidade, os recifes de corais eles sustentam inúmeros segmentos econômicos e têm o potencial de fazer surgir inúmeros segmentos econômicos também, atividades econômicas. Então, o principal serviço ecossistêmico que os recifes de corais dão, ou um dos principais, é a proteção costeira de linha de costa, que impede a erosão costeira e impede que a gente gaste muito recurso com aterros, etc. Os recifes de corais também apoiam a atividade turística. Acho que no Brasil, os recifes de corais apoiam o turismo aproximadamente 7 bilhões de reais por ano, e no mercado mundial chega a 35 bilhões por ano. E tem estudos que demonstram que para cada hectare de recife de coral saudável, a gente consegue pescar até entre 5 e 10 toneladas de peixe ano. Então é um ambiente altamente produtivo. Aí, além disso, para sintetizar, tem muitos mercados que vão crescer e ao mesmo tempo estão em risco de não acontecerem porque pode não ter recife de coral. Mas hoje o oceano é a fronteira para a prospecção de moléculas bioativas para a indústria farmacêutica. E esse mercado é um mercado com potencial trilionário. Você tem a própria indústria do carbono, que hoje olha para manguezais, olha para bancos de algas e florestas, mas em algum momento eu acho que pode ter uma interface. Tá? E você tem outros mercados, como mercados relacionados à própria restauração de ecossistemas recifais e até mesmo as soluções baseadas em natureza, como, por exemplo, impedimento de espécies invasoras com bioconstruções a partir de recifes, enfim. São muitas perspectivas que tem, mas eu acho que, em linha geral, dá para se ter uma boa ideia da importância dos recifes e dos mercados que são associados a eles. Rudan, eu li uma informação, né, sobre branqueamento dos corais. Né? Eu queria que você explicasse para a gente o que é esse branqueamento e ao que ele se deve, né? E o que isso impacta
né, para uma empresa como a Biofábrica de Corais? O branqueamento de corais, em linhas gerais, ele pode ser entendido como um fenômeno que acontece quando a água do mar tem a temperatura muito elevada, se eleva muito a temperatura da água do mar. Isso faz com que microalgas que habitam os recifes de corais, que são holobiontes, sejam expelidas dele, ou saiam dele, ou sejam ingeridas, ainda tem muitas correntes do que realmente acontece. E o fato é que o coral perde a proteção dele, ele deixa de ser coloridinho, marronzinho, como esse protótipo aqui impresso em 3D, e ele passa a ficar com o seu esqueleto exposto ali, a sua musculatura, o seu tecido, né? Não vou falar músculo, mas o seu tecido exposto também. E isso faz com que aconteça um efeito negativo do sol diretamente no tecido ali do coral. E ele também passa por um processo de deficiência nutricional. As zooxantelas que fornecem nutrientes para ele deixam de fornecer. E aí ele passa por um processo que, se for muito longo, pode fazer com que ele venha a morrer, né? O coral possa morrer. E para a bancada recifal como um todo, quando isso acontece numa grande escala, pode favorecer com que o recife de coral mude de fase. E quando ele muda de fase, ao invés de ele ter as espécies predominantes de coral, ele passa a ter outras espécies como espécie predominante. E isso vai afetar a biodiversidade, a riqueza de espécies, entre outros indicadores que vão estar associados à saúde ali daquele ecossistema. Para a biofábrica de corais, o branqueamento ele representa a pior ameaça para a gente consolidar o nosso processo de restauração. Por quê? Hoje, a gente ainda não tem tanta tecnologia para poder lidar com esse problema. Então, no último evento de branqueamento que teve, por exemplo, um dos nossos berçários, a gente teve uma perda de 100% para o que era juvenil, para o que estava na fase de berçário. A gente vem desenvolvendo estratégias, né? Estamos olhando para a nutrição, para a genética, para entender também quais espécimes são mais resilientes ou não, se tem um efeito do fenótipo, da genética do animal, fenótipo não, da genética do animal, do genótipo, em relação à resistência dele. Nós também trabalhamos com o sombreamento dos corais. Estamos propondo trabalhar com centros de salvaguarda dos corais nos lugares que a gente fica, que a gente opera, mas a gente está ainda nesse processo inicial de desenvolver as tecnologias que vão fazer a gente lidar melhor com esse fenômeno, que é um fenômeno que tem o potencial de acabar com os corais, né, de fazer esse táxon como um todo entrar em extinção. Rudan, olha só, vamos lá. O pessoal deve estar curioso no seguinte, né? Na prática, como que funciona a biofábrica? No início da nossa conversa, você ali explicou, mas o dia a dia, né? Isso é feito no mar? Vocês trazem para laboratório, criam as condições parecidas com o mar? Como que funciona o dia a dia para você ter uma biofábrica de corais? A principal abordagem nossa consiste de chegar no mar, pegar coraizinhos desses que estão morrendo, colocar no dispositivo desse, manter entre 3 meses e 1 ano o coral nesse dispositivo, passar para uma pedra maior, onde ele vai colonizar essa pedra, e depois devolver para a natureza. Essa é uma abordagem. Uma outra abordagem é fazer esse processo, criar o coral nesse dispositivozinho aqui, e colocar esse dispositivo direto em colônias de corais que já morreram. Uma terceira abordagem é fazer esse processo, como você está vendo aqui, e ao invés de criar berçários nas fazendas subaquáticas que nós temos, a gente criar em um laboratório que a gente tem, que fica num centro de pesquisa chamado CPN, em Tamandaré, onde a gente trabalha com a CPN, com a Universidade Federal de Pernambuco e com o Instituto Recife Costeiros, aprendendo a manejar esse coral no que a gente chama de cultivo ex situ, né? Quando a gente cultiva em laboratório. Então a gente tem basicamente essas duas abordagens que a gente chama in situ e ex situ, e na in situ a gente pode usar, das duas fases na verdade, a gente pode fazer a fase intermediária de recria ou levar diretamente para a terminação, que é o ato de transplantar o coral na natureza. Rudan, vamos pensar de forma pragmática aqui. O trabalho de vocês super importante, você se posicionou como uma startup, ok?
Como que as empresas, né, se interessam pelo trabalho da Biofábrica de Corais? Qual é quem é o seu público-alvo, né? Como que se traz investimento para um trabalho tão magnífico como esse? Pergunta fácil e complexa. Bom, teoricamente não é para existir limite em relação ao meu público-alvo. Tá? Qualquer negócio azul, ele pode ser o potencial parceiro. Então, hoje, nós temos uma afinidade muito grande com o setor turístico. Nós temos um produto que é as experiências turísticas de turismo regenerativo, onde não basta você ser sustentável, você precisa deixar um legado positivo onde você está passando. E nessa perspectiva a gente tem bastante parceiro desse setor e nós hoje estamos buscando nos consolidar no número de experiências que a gente realiza anualmente para a gente poder ter a nossa sustentabilidade financeira. Grandes empresas que têm agenda ESG, elas se conectam com o nosso trabalho e o principal produto que elas consomem é a adoção de corais, elas adotam uma cota de corais e isso financia o nosso trabalho. Algumas empresas também financiam a realização de pesquisas para a gente desenvolver os nossos manejos. E a gente tem atividades que não estão ligadas somente à empresa, mas também estão ligadas ao público final, né? Que a gente chama de B2C, o modelo de negócio, onde a gente atende diretamente o consumidor, como os produtos de turismo e uma linha que a gente está lançando chamada BFC e Você, que são basicamente produtos. E o último produto, ou conjunto de produtos que a gente atende negócios também são os produtos educacionais, que servem para escolas públicas via patrocínio de alguma entidade ou empresa, para escolas particulares e também serve para educação / sensibilização de mão de obra ou de equipes, staffs para a cultura oceânica, emergência climáticas, assuntos ligados ao nosso trabalho. Rudan, me diz uma coisa, né? Você falou ali adoção de corais, que é um programa, né? Como que uma empresa, se ela tiver interesse em fazer adoção de corais, né, participar desse projeto, como que é o procedimento? Onde ela deve procurar e como funciona? É simples, ela vai entrar em contato com a gente em qualquer um dos nossos canais e nesse momento ela vai ser encaminhada para o nosso time de parceria, que é o time de B2B e B2G, que trabalha com governos e trabalha com empresas. A gente vai oferecer para ela uma cota de patrocínio com contrapartidas fixas ou personalizadas. E a gente vai montar um plano de trabalho, onde a gente vai estar executando o plantio de acordo com o que é estratégico para a empresa e o que é viável operacionalmente para a biofábrica de corais. Rudan, você falou, né, do investimento, falou de adoção de corais, né? A biofábrica foi considerada um projeto muito importante, né? Foi, eu acho que, reconhecido pela Unesco. Mas qual que é a importância, né, do biofábrica de corais para as comunidades locais, né? Existe alguma relação ou como vocês interagem com as comunidades locais? A gente interage com as comunidades locais de várias formas. Eu respondi até essa pergunta na semana passada. Eu acho que eu respondi bem, vou ver se eu consigo lembrar de todos os detalhes. Primeiro, a comunidade é quem trabalha na biofábrica de corais. Então, nos nossos times, nos territórios, a gente opta por contratar pessoas que habitam essas localidades. A gente tenta desenvolver produtos que são cooperados pelas comunidades, né? Então, a gente tem, nesse maior exemplo, o programa de turismo regenerativo, que ele foi feito para ser operado pelas empresas de Porto de Galinhas, e é um processo para isso acontecer que ele se relaciona com o nosso sucesso em escalar o método para viabilizar, agregar mais empresas. Eu acho que a percepção do que a biofábrica de corais faz e do efeito positivo dela nas comunidades, ele está no processo de consolidação e ele depende do tempo. Então, a nossa iniciativa ela iniciou em 2022, nós passamos por um grande evento de branqueamento de corais em 2024, onde
Tudo que a gente plantou, desde quando a gente era um projeto de pesquisa, até 2024, comparado com o que a gente plantou em 2025, foi superado no ano de 2025. Mas como eu falei, o nosso processo ele tem algumas etapas, né? Que basicamente a coleta, o cultivo em versário, o cultivo em recria e a transplantação efetivamente ali, ou efetiva, que sacramenta o final do ciclo do nosso trabalho para a gente cuidar daquele coral ou da bancada como um todo. Então, esse ano é o ano que a gente começa a devolver os corais para a natureza, passado esse ciclo do branqueamento. Então, eu acho que é o ano que a gente começa a obter essa percepção mais clara das pessoas. Um outro ponto é que a gente ama o que a gente conhece, né? E parece um pouco antagônico, mas tem muitas pessoas que moram na praia e não sabem o que são corais, ou diferenciar o coral de uma planta ou de uma pedra. Então há um processo também de educação. Por exemplo, ano passado, com o Instituto Nova Energia, a gente sensibilizou mais de 8.500 crianças em mais de 45 escolas no litoral sul de Pernambuco. Então, isso é um trabalho que também vai ajudar a gente a fazer as pessoas entenderem a importância dos corais e, consequentemente, a importância da biofábrica de corais. E é uma engrenagem que vai se retroalimentando de acordo com a consolidação do processo de nossos métodos. Aí uma coisa que eu acho que é muito importante falar, que nos recifes de corais do Brasil, a gente tem uma história que se inicia com o Laborel pesquisando esses animais, quando ele fez o doutorado dele aqui no Brasil, é um pesquisador francês, não vou arriscar falar a data do doutorado dele, mas acho que foi na década de 60, talvez um pouco antes, e ela foi muito focada em conservação. Então a Biofábrica é a primeira iniciativa do Brasil com esse foco de restauração, de cultivar. Então, para você ter uma ideia, em 2017, quando a gente começa como projeto de pesquisa, a gente só tinha 2 publicações científicas sobre cultivos de corais. Então é algo muito novo, que já é muito emergente. Enquanto você tem a silvicultura desde a década de 70, pegando forma no Brasil e outros lugares até antes, né, nos Estados Unidos se relaciona com aqueles grandes incêndios que tinha na parte oeste. Aqui no Brasil, essa cultura é nova, mas já está consolidada, e a cultura de restauração de corais é muito mais nova. Então tem todo esse processo ainda para a gente percorrer e a gente precisa consolidar os nossos processos para resultados para cada vez essa externalidade positiva ficar mais claro. Mas uma coisa que é muito claro para mim é que o momento dos corais mudou. Eu continuo precisando explicar muito o que é um coral, que a gente às vezes não sabe, mas já há um movimento para a restauração ser considerado algo essencial para o Brasil, para a sociedade como um todo, sabe? É isso. Rudan, agora eu imagino, né, que vocês tenham muitos desafios. Um deles você falou, né? A gente foi aqui bastante falado, né? Sobre o branqueamento dos corais. Mas quais são os desafios adicionais que vocês encontram no dia a dia para né, essa produção? Né? Como que esse cultivo, como que é visto esse desafio? Como são superados esses desafios? Olha, o desafio, tem muitos desafios. Um desafio é você acreditar que dá para fazer o seu trabalho. Às vezes parece uma coisa elementar, mas é algo novo, por exemplo. A gente esse ano cultiva 8 espécies, se eu não estou enganado, e a gente desenvolveu os pacotes de todas essas espécies. E é muito bom para mim quando eu mergulho, e eu vejo, por exemplo, essa semana que passou, eu mergulhei em Porto de Galinhas, e a gente viu que uma das espécies que a gente está cultivando está tendo sucesso na reprodução. Que no próprio dispositivo a gente vê recrutas, que são bebezinhos de corais. Então, para mim isso é muito bom. Mas tem uma questão relacionada a gente conseguir efetivamente desenvolver as tecnologias e acreditar que a gente consegue, porque às vezes você cria um coral para ele crescer, sei lá, 4 centímetros no ano, e você acha que ele não vai crescer porque alguém falou em algum momento que ele cresce meio centímetro por ano. Então, isso é um movimento que
está relacionado muito com a questão de mentalidade. A gente tem problemas logísticos, né? E era bom que tivesse mais infraestrutura. E no caso da biofábrica, eu acho que a gente está muito focado em consolidar processos. Então, quando a gente passar dessa fase de consolidação de processos, a gente vai ter um potencial muito grande de escalonamento das nossas atividades, porque vão ter muitos mapas de como se produzir cada atividade ou cada ação que a gente faz. E eu diria que esses são os principais desafios. E como uma oportunidade, como uma dica, ou como um ponto focal, não sei, na natureza também está a solução de muita coisa, de tudo, na verdade. Então, a gente mergulhando, prestando atenção, ela já dá a resposta de que a gente tem que mimetizar e imitar para poder conseguir sucesso nos nossos manejos, sabe? Rudan, agora, uma outra curiosidade, né? Eu até apontei aqui, né, e já falei que a biofábrica foi reconhecida pela Unesco, né, como um projeto de referência. Vocês fazem intercâmbio de conhecimento com outros países e universidades do exterior, e mesmo no Brasil? No Brasil, de forma mais atuante, a gente tem parceria com a USP, tem parceria com a Federal Rural do Rio Grande do Sul, com a Federal do Pará. Aqui no exterior ainda é mais discreto. Então, eu acho que esse ano de 2026 é um ano muito importante para a biofábrica, porque desde 2022, que é a nossa fundação, a gente precisou olhar muito para processo e consolidação. Imagina que a biofábrica está participando da construção de um mercado novo em uma área altamente sensível, que é a área ambiental, no ecossistema mais sensível, talvez, que a gente tenha no Brasil, talvez até mais sensível que os Pampas, ou que tem uma área muito pequena preservada, ou que o Cerrado ali, né, o Pantanal. Então, a gente está trabalhando nesse mercado, né, nesse que não existe, que está se formando. E a gente estava muito focado nisso, como fazer o nosso trabalho. E a gente tem muito dado, muita informação. Inclusive, a gente enviou o primeiro relatório da ONU essa semana, né, da Unesco, na década do oceano. E eu acho que agora esse é o momento da intensificação das parcerias, porque aí a gente pensa até nas questões de inovação, de integração universidade, academia, setor produtivo. Eu acho que esse é o próximo passo que a gente vai estar dando agora. Rudan, eu não poderia deixar de perguntar aqui, né? Você está falando que 2026 a busca de parceria. Quais são os tipos de parcerias que as empresas podem buscar com a biofábrica? Cara, são muitos tipos de parceria. Você vai usar o glossário da biofábrica aqui agora. Então, com universidades, ONGs, e quem tem interesse em PDI, a gente faz parcerias institucionais e parcerias técnicas. A gente pode fazer parcerias operacionais, principalmente com empresas locais, que têm interesse em fazer atividades com a gente, por exemplo, operar uma atividade turística ou atuar na remoção de uma espécie invasora. Quem atua na nossa atividade fim é um parceiro operacional. A gente também tem as parcerias comerciais para ajudar a gente vender nossos produtos operacionais, para a gente ter a nossa sustentabilidade, né, econômica. E a gente tem as nossas parcerias relacionadas ao patrocínio, né, que dentro dessa categoria a gente coloca os clientes e os nossos patrocinadores ou clientes mesmo, né, que contratam. Me confundi um pouco aqui, mas eu vou melhorar. Dentro dessa categoria de patrocínio, a gente tem 3 perspectivas. Os clientes que contratam nossos projetos ou produtos de prestação de serviço, quem contrata nossos patrocínios, que tem contrapartida standard, ou que contrata nossos patrocínios com contrapartidas personalizadas, que a gente chama de projetos, né, que tem um vínculo muito forte com o PDI. Então, seria isso. Agora, vocês, desde a época da fundação da biofábrica, né, o que vocês evoluíram, né, pensando no segmento que vocês estão, em projeto, e quais são as perspectivas de futuro, né, para a biofábrica? Caramba, a gente evoluiu tanto. A gente evoluiu o número de territórios que a gente atende, que inicialmente eram 1, hoje são 3, mais a sede em Recife.
número de patentes, as publicações científicas que ainda são discretas, mas têm se consolidado, nosso time, que eu acredito que triplicou, nosso orçamento anual também que teve um aumento significativo, o número de parceiros, o número de espécie manejada, que saiu de 2 para 8 e vai aumentar ainda mais. Em breve, trabalhando com outros taxons também. A questão legal do negócio, de obter licenças ambientais, que antes eram coisas que não existiam, porque não se olhava para isso, a quantidade de premiação que a gente tem, que é mais de 10, se eu não me engano. Quem falou 12 comigo assim. Hoje eu estou me confundindo o número, mas é um número bem expressivo de premiações. Patentes, que a gente tem 3, e eu acho que 2 já estão licenciadas, então em breve vão estar gerando royalties para a universidade. E uma última que a gente está fazendo, invenções. Algumas invenções que esse ano vão estar sendo colocadas à disposição da nossa equipe, para escalar o nosso trabalho, por exemplo, uma balança que a gente está fazendo com a FACEP, com a SEMAS, não, com a FACEP e com a SECT, 2 órgãos aqui de Pernambuco, que a gente consegue fazer a rastreabilidade dos nossos corais e calcular índices biométricos desses corais, né, de crescimento. Toda a rastreabilidade digital dos nossos corais, que a gente fez com o apoio da Embratur e com o Instituto de Energia, o processo de avaliação genética dos corais que a gente está fazendo com a Genaptos, com o Sebrae, com o Instituto Neoenergia, programa de voluntariado que a gente vai estar lançando de volunturismo com o apoio da WWF, um braço novo de trabalho focado em estudos estratégicos que a gente está fazendo com a Fundação Grupo Boticário. Tem muita coisa. O nosso sistema, que eu acho que é bem legal, a gente tem um sistema de gestão que na parte de restauração ele já está 100% operacional e a gente está expandindo agora para todos os demais setores da empresa. Eu acredito que deve estar com uns 80% de implementação e agora nós estamos na fase de consolidar as automações para ele poder acontecer e da forma mais automatizada possível. Isso é legal. Aqui na nossa empresa ela tem 4 setores, né, a direção geral. Aí nós temos o setor de PDI, que ele é um setor bem interessante, que ele é o setor que inventa as coisas. E ele é um setor que organiza tudo, do ponto de vista de processo, e ele entrega a experiência do nosso usuário no que tange a produto. Nós temos o setor da atividade fim de restauração e um setor da atividade fim de comunicar para as pessoas o que são os corais, né? E nesse setor também tem a parte de venda, que talvez eu separe em algum momento, porque a comunicação é uma atividade fim e a venda não é. E aí cada um desses setores tem uma pessoa especializada em melhorar e aperfeiçoar o processo. Eu acho isso muito disruptivo, ainda mais para o tamanho da nossa iniciativa. Rodan, você me explicou agora, né, do programa de adoção de corais, mas para a empresa que participa do programa, como que ela pode monitorar o sucesso, né, do programa? Rapaz, muito legal. Esse mês, a gente, agora há pouco, estava finalizando a última reunião. E, em linhas gerais, todo lote de cultivo que a gente produz, a gente vincula a um parceiro ou a própria biofábrica de corais. Nesse processo de vincular esse lote ao parceiro, a gente vai clipando o lote versus parceiros. E aí, no time de produção, tem uma pessoa que trabalha de forma independente, monitorando esses lotes e vai alimentando o banco de dados dela. A gente tem uma automação, um conjunto de automações, um sistema aqui, que analisa essas 2 informações e vai gerando os relatórios individuais para essas pessoas, para essas empresas. Depois, na sequência desse processo, a gente gera esses relatórios, o time técnico, tanto o gerente de restauração quanto a pessoa responsável pelo monitoramento valida o relatório e a gente envia o relatório. Eu vou ver se eu consigo mostrar aqui. Então, a minha tela está sendo compartilhada, eu vou abrir aqui o quadro que eu sei o código dele.
Então, nesse quadro aqui, você vai ver todas as produções, todos os lotes que a gente tem aqui na biofábrica de corais. Então, tem 2 lotes que o técnico, o responsável pelo setor, tem que avaliar se as informações estão corretas. Aqui tem cada fase de cultivo que a gente tem, e tudo que foi feito e tudo que foi finalizado. Ok? E aqui, que é a principal fase de cultivo, que é o berçário, a gente vai tendo informação. Quando produziu, quem produziu, se tem atividade relacionada ou não, quem foram as pessoas que participaram do processo, o tipo de dispositivo que foi usado, a cola, a localização, qual posição dos berçários os corais estão, a profundidade, o status de saúde, se tinha os corais entraram parcialmente branqueados ou não, o peso. E aqui, quando você vê algum espaço vazio, você também consegue ver a evolução do processo pelo time como um todo. Foto da produção daquele lote. A internet aqui está um pouco ruim para carregar, então para conferir o lote. Esse processo agora está sendo automatizado. E aqui a gente tem a coluna do parceiro, por exemplo. Essa coluna do parceiro, ele vai para um agregador, que eu vou verificar aqui agora se está pronto. Ele vai para um agregador, que nesse agregador a gente tem um relatório do parceiro, tem um modelo de relatório, e a gente já gerou esse mês aqui 3 relatórios da Embratur, da CVC e da Prefeitura de Maragogi. Então eu clico aqui no relatório, eu consigo acessar ele. E depois o time baixar o arquivo, eu baixo o arquivo. O time bota a versão nova aqui, adiciona algum texto no e-mail e envia o e-mail para o cliente. Então, mensalmente, a gente tem esse conjunto de automações e a gente toma conta desse processo de informar os nossos parceiros de como está o status do nosso trabalho. Deu para ter uma noção, uma ideia de como a gente faz? Ficou claro? Não, funcionou. Deu sim. Rudan, agora, eu queria que você deixasse uma mensagem, trouxesse uma mensagem ou levasse uma mensagem, como quiser, né, aos empresários, às comunidades, às pessoas, sobre a importância dos corais, por mais que você já tenha falado lá no início da nossa conversa. Né? Também uma mensagem para as pessoas conhecerem esse projeto magnífico que é a Biofábrica de Corais e falasse um pouco quem é, né, o Rudan Fernandes. Acho que eu vou começar por quem eu sou. Talvez eu fale errado, mas eu acredito que me conheço. Então, Rudan Fernandes sou eu aqui que você está vendo, né? Todos vão ver aí. Sou engenheiro de pesca, tenho 37 anos, né? Mais 36, cada dia passa, né? Moro em Pernambuco desde 2016, 2015 e vim para cá com a finalidade de trabalhar com restauração dos ecossistemas recifais. Acho que eu sou entusiasta do assunto, sou um pioneiro do assunto também e tenho um propósito em relação à restauração dos recifes e eu espero conseguir alcançar, porque é um trabalho que exige muito, tanto da nossa energia emocional, intelectual, mas também fisicamente, sabe? Emocionalmente, sobretudo, né? Você está lidando com um problema global e tudo que você está fazendo tem o risco de não se consolidar, porque tem um evento muito maior do que a sua atividade pontual ali, que determina de forma contundente ali ou majoritária o que vai acontecer. Mas a gente faz o que pode, né? E não posso não acreditar em mim, nem no meu time, que a gente consegue reverter, pelo menos localmente, alguns eventos ou alguns fatores negativos. E para pessoas e para empresas se associarem à biofábrica, é simples, é só entrar em contato com a gente em um dos nossos canais, LinkedIn, da Biofábrica de Corais, que é a Biofábrica de Corais, o meu próprio, que é o da Fernandes,
ou o nosso Instagram, ou qualquer uma das nossas outras redes sociais. E, em geral, todos nós temos a ver com os recifes de corais, principalmente quem mora em comunidades costeiras. Quem é pessoa física pode ficar à vontade de falar. A gente sempre vai estar precisando de pessoas para ajudar a compor o time, ou ser alguma espécie de afiliado, ajudar a comercializar as experiências, fazer voluntariado, entre outras ações. E para a empresa, se você tem uma agenda ESG e se conecta com o oceano, ou tem a ODS Vida na Água como uma ODS que se relaciona com o seu negócio, eu acho que faz total sentido a gente conversar e buscar sinergias, buscar pontos para a gente identificar se é viável, se tem alguma possibilidade de parceria. E eu acho que é basicamente isso. Ô Dan, a gente chegou ao final. Eu quero agradecer demais a sua disponibilidade, a sua agenda. Achei sensacional, né, a Biofábrica de Corais. Eu desejo sucesso, vida longa, né? E espero que essa conversa ecoe a todos os cantos, porque realmente é um projeto, poxa, sensacional. Dan, muito obrigado, né? Espero poder conversar mais vezes com você e até uma próxima. Bruno, muito obrigado. Foi um prazer conversar com você, gostei bastante. Parabéns pelas perguntas. Essa conversa foi pouca, né? 40 minutos no total. Eu acho que grande parte talvez nem seja transmitido, que a gente conversou um pouco antes do vídeo, mas esse pouco contato que eu tive com você eu já aprendi muito. Aprendi sobretudo sobre África, né? E sobre esse olhar que você tem, essa forma de você abordar as questões que já me sensibilizou. Espero poder te ver pessoalmente aí algum dia. E muito obrigado pela oportunidade, para a gente é muito importante estar no máximo de canais possíveis, que ajuda a gente a atingir o máximo de público possível, e as pessoas, para se importarem com os corais, elas precisam primeiro saber que os corais existem. Então, quando a gente conversa aqui, eu sei que a gente atende um público qualificado, que talvez ele não estivesse atento a essa problemática, e agora pode estar. Então é isso, muito obrigado, viu? Dan, obrigado e até mais.